Em seu discurso anual ao Congresso, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou o Ocidente de arriscar uma guerra nuclear, que, nas palavras dele, tem potencial para destruir a civilização. Só entre Estados Unidos e Rússia tem 11 mil bombas carregadas com ogivas nucleares, inclusive com mísseis balísticos para alcançar qualquer ponto do planeta. Para abordar esse e outros pontos da fala do Putin, vamos acionar o nosso correspondente Luca Bassani, direto na Itália. Boa noite, Luca. Tudo bem com você? Boa noite a você, boa tarde a você, Capês, a todos que nos acompanham. Hoje tivemos um discurso longo do presidente russo, Vladimir Putin, um discurso de mais de 2 horas que utilizou exatamente essa visibilidade para abordar diversos temas. Putin inicialmente agradeceu aos heróis da Rússia, segundo ele, que morreram na Ucrânia, principalmente em Sevastopol, na Crimeia e no Donbass, e disse que não aceitaria em hipótese alguma o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia, dizendo que a Rússia tem armamentos o suficiente para atingir qualquer país do bloco ocidental e que ele responderia à altura. Inclusive disse que esta fala do presidente Macron, estas hipóteses levantadas ao longo dessa semana, poderiam significar que o Ocidente empurraria a Rússia ou arriscaria o mundo a entrar em uma guerra nuclear e que isso, obviamente, traria o fim da civilização. Depois de falar sobre questões externas, ele se voltou para questões internas, dizendo que não vai admitir a interferência de agentes estrangeiros dentro da Rússia, que é um país que valoriza o cristianismo e a família, e inclusive fez um apelo às mulheres e às famílias para terem mais filhos. Ele disse que a taxa de natalidade na Rússia está muito baixa e que até 2030 isso deveria aumentar, além, é claro, de pensar mais sobre as questões relacionadas às cidades, a qualidade de vida dentro do país, para que a expectativa de vida dentro da Rússia, que é de 73 anos, possa alcançar 78 anos até o final desta década. De maneira geral, foi um discurso bastante nacionalista, dizendo que a Rússia estará aberta a buscar um mundo multipolar que falaria não só com a América Latina, mas principalmente com a África e o Oriente Médio, os países árabes, além, é claro, de ressaltar a sua forte relação com a China, através da iniciativa do Belt and Road Initiative, né, que é chamada pelos chineses, como uma iniciativa de tentar integrar o mundo com diversas obras de infraestrutura, e, obviamente, é um recado claro aos países ocidentais de que a China estaria ao lado da Rússia, essa que é uma crescente potência econômica e também bélica. Portanto, a gente vê que ele deixou bem clara a sua posição e, obviamente, agora a bola foi lançada para o campo do Ocidente para ver quais serão as respostas. Por enquanto, não há nenhum tipo de declaração oficial do Pentágono ou dos Estados Unidos, da Casa Branca ou dos líderes da União Europeia, mas, obviamente, que todos assistiram a esse discurso para saber exatamente aquilo que pensa o presidente Putin às vésperas das eleições russas que acontecem no próximo dia 17 de março. Luca, você usou uma expressão que ela é muito autêntica e correta, mas que ela causa grande preocupação. Discurso nacionalista. O nacionalismo aflorou no final do século XIX, início do século XX, como está crescendo cada vez mais em pleno início do século XXI. E junto com o nacionalismo, eu vejo um outro fenômeno muito preocupante, que é a corrida armamentista. A China está caminhando para ter 1.500 ogivas nucleares até 2035. E até 2030, Xi Jinping garante que a China passará os Estados Unidos como a maior economia do mundo. E como você bem colocou, com esse projeto Belt and Road, indo pelo Irã, pelos países do sudeste da Ásia, entrando na África, querendo pegar até uma parte do leste europeu, ela quer exercer uma influência econômica. Nós estamos vendo, então, Taiwan, a China pretende retomar Taiwan. Eu não acredito que ela vai invadir Taiwan, mas ela vai ficar numa espécie de guerra fria, esquentando e aquecendo essa guerra cada vez mais. Por outro lado, o discurso do Vladimir Putin não me parece, isso que eu queria que você comentasse, uma mera bravata. Se a OTAN efetivamente entrar na Ucrânia com os seus soldados,
e a Rússia começar a ter algum tipo de perda com base numa guerra convencional, você não vê uma enorme possibilidade de uso de armas táticas nucleares, não uma bomba inicial, mas começar com armas táticas nucleares e aí escalando até um conflito total. O Macron deveria ter sido um pouco mais comedido ao não abrir a possibilidade de tropas da OTAN entrarem na Ucrânia, porque uma coisa é um representante da Polônia ou da República Tcheca falar, outra coisa é a França, uma potência nuclear, fazer esse tipo de afirmação. Como você vê o possível desenrolar? Prognóstico preocupante? O prognóstico é sempre preocupante se nós observarmos essa corrida armamentista que de fato acontece durante os últimos 10 anos, principalmente com as pretensões da China de praticamente triplicar o seu arsenal nuclear. Mas falando especificamente sobre o que o presidente Putin falou, que eles têm armas que podem atingir todo o Ocidente também tem armas que podem atingir toda a Rússia. Então, é um discurso mais ou menos de imobilizar o seu oponente através das falas, porque da mesma maneira que a Rússia é uma fortíssima potência militar e nuclear, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido também são potências militares e nucleares e poderiam neutralizar a Rússia nesse sentido. Mas em relação às falas de Macron, falas desastrosas e que acabaram sendo rechaçadas por outros líderes ocidentais, a gente vê que ele não se desculpou, não quis se corrigir, mas acabou sendo desautorizado, se assim podemos dizer, pelos outros países da OTAN, tanto os pequenos, como você mencionou, República Tcheca, os países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia, a própria Polônia, além dos países grandes e mais importantes, como Itália, Alemanha, Reino Unido e também, principalmente, os Estados Unidos. Disseram que vão continuar ajudando a Ucrânia no tempo que for necessário, seja militarmente, seja ideologicamente, seja financeiramente, mas o envio direto de tropas, de soldados, de tanques que vão adentrar o território ucraniano para combater corpo a corpo com os russos, isso foi completamente descartado, porque nós sabemos que isso seria o início de uma guerra sem precedentes aqui dentro da Europa e, obviamente, com impacto em todo o mundo. Sobre a utilização de armas nucleares táticas, há sim essa possibilidade, alguns falam inclusive de utilizar armas um pouco menores, com um impacto um pouco menor na localidade do Mar Negro, para exatamente ser uma espécie de alarme para todo mundo, deixar bastante claro quais são os objetivos da Rússia, quais seriam basicamente aqueles pontos que eles aceitariam e quais não, mas isso por enquanto não foi observado. Nós sabemos que os russos, apesar de terem tido êxito na conquista de certos territórios na Ucrânia, estão numa espécie de impasse, perderam muitos homens, perderam também muitos armamentos, obviamente que do lado ucraniano também, então não sei até que ponto a Rússia teria disponibilidade financeira de fazer esse tipo de amostra neste ponto da guerra, em que alguns objetivos ainda não foram alcançados. Obviamente que não sabemos qual é a completa estratégia do Kremlin, mas em 2 anos conquistar 20% dos territórios, não conquistou o Donbass de maneira completa e não, obviamente, alcançou a capital Kiev ou Kharkiv, provavelmente eles estão um pouco atrás dos seus objetivos iniciais e a gente teria que esperar para ver até que ponto Putin compraria essa briga, lembrando que ele tem eleições agora no final de março, praticamente sem oposição, provavelmente será eleito para um mandato de mais 6 anos à frente da Federação Russa. Meu querido Luca, o que preocupa é que de um lado você tem autocracias como na Rússia e na China, ditadores, autocratas com grande poderio militar, e do outro, nas democracias, nós temos também os chamados warmongers, né, que são aqueles que vivem de propagar a guerra. E o que me preocupa no mundo de hoje é que eu não vejo ninguém tirando o pé do acelerador. Ninguém quer dar um passo para trás. Todo mundo acelera em direção à guerra. Você sabe que a questão de 1 ano e meio, o senador americano da Carolina do Sul, Lindsey Graham, esteve na Ucrânia e dizendo que qualquer dinheiro gasto do contribuinte americano para matar russo seria um bom investimento. Então, esse tipo de pessoa acaba estimulando cada vez mais um conflito. E o John Mearsheimer disse que, numa entrevista ao Piers Morgan, você deve ter acompanhado, que se continuar do jeito que está, a Rússia vai acabar incorporando 40% do território ucraniano, porque o apoio vai acabar minguando, mesmo que venha 60 bilhões, isso até se transformar numa ajuda efetiva vai demorar bastante, daqui a pouco o mundo vai começar a procurar outras preocupações, e o que nós temos que tentar estimular
é a pacificação, por mais difícil que ela seja nesse momento. E, por falar nisso, Luca, vamos falar um pouquinho do Oriente Médio também. Teve repercussão, a frase do presidente Lula, né? Mais de 100 pessoas morreram em Gaza nesta manhã, enquanto corriam na direção de caminhões de ajuda humanitária. Conta o que é isso, Luca? Conta pra gente. Olha, Capês, essa questão chegou hoje, a informação para toda a imprensa de maneira extremamente negativa, mais uma notícia que prejudica a imagem que Israel tem em todo o mundo. Nós sabemos que a crise em Gaza não é apenas relacionada à violência, mas também crise humanitária causada pela guerra. A falta de itens básicos como remédios, alimentos, água, gasolina, exatamente nesse cenário de completo caos, com menos caminhões chegando por dia do que são necessários, que toda ajuda humanitária que faz seu caminho até Gaza, ela é extremamente disputada pelos moradores de Gaza, que estão desesperados, muitos deles com fome. Nesse sentido, hoje, um dos caminhões que chegava trazendo toneladas de alimentos foi, então, praticamente tomado por pessoas famintas, e nessa aproximação, talvez um pouco agressiva dessas pessoas desesperadas, os soldados israelenses dizem ter se sentido ameaçados e começaram a disparar contra a multidão. Foram 104 pessoas mortas até o momento e outras 760 feridas. Essa tragédia provavelmente aumente os seus números durante as próximas horas, mas nós sabemos que antes da guerra eram cerca de 500 caminhões diários que faziam o seu caminho até a faixa de Gaza, seja por Rafah, seja por Karim Shalom, seja também pela fronteira mais ao norte de Israel, né, mais ao norte da faixa de Gaza, perdão. E nesse sentido, 500 caminhões antes da guerra, agora temos um cenário de guerra, faltam todos esses itens básicos e apenas 85, 90 caminhões diários em média chegam na faixa de Gaza, ou seja, não é o suficiente para alimentar essas mais de 2 milhões de pessoas, e nesse sentido as pessoas estão desesperadas. Muitas dessas ajudas estão chegando inclusive pela via aérea, através de caixotes presos em paraquedas que caem nas diversas localidades de Gaza e também no mar. E aí há uma disputa interna sobre qual pessoa vai poder ter aquela ajuda e poder distribuir. Então a gente vê cenas lamentáveis, realmente a fome é uma das armas de guerra mais antigas que nós temos, e nesse sentido a crise generalizada de desnutrição e também a crise higiênica com a proliferação de doenças pela falta exatamente de água, de remédios, isso é uma preocupação das Nações Unidas, um episódio extremamente triste nessa guerra que já é uma das maiores tragédias que nós temos durante os últimos anos. Muito obrigado. Você está em Firenze, está em Florença, ô Luca? Sim. Onde você está? Perto da Ponte Vecchia? Onde você está? Não, estou num vilarejo aqui na Toscana chamada Reggello. Passando aqui com a família um tempo especial, aniversário do meu nono aqui, a gente veio passar as férias aqui. Ah, então, meus parabéns então a ele, tá? Um abraço a você e todo mundo, nós gostaríamos de estar aí com você. Forte abraço. Todos convidados.